Rinite desencadeada por alimentos. Já aconteceu com você de você ir se alimentar e começar o nariz a escorrer? Então, pessoal, esse é um tipo específico de rinite que eu vou falar bastante aqui nesse vídeo, tá certo? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Renato Ponte, eu sou médico otorrino. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. O nosso canal aqui está crescendo dia a dia. Somos mais de 160 mil inscritos, certo? Com conteúdos na área da otorrino. Ouvido, nariz, garganta, roncos, apneias, enfim, são vários os temas aqui no nosso canal. Então, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, para essa informação chegar cada vez mais pessoas. E aí não esquece, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações no sininho. Tá joia, pessoal? Então, vem comigo no vídeo. Rinite desencadeada por alimentos. Renato, que tipo de rinite é essa? É um tipo específico de rinite? É a típica rinite alérgica? Então, pessoal, vou falar aqui os principais alimentos, certo? Que pode estar desencadeando a sua rinite, certo? E falar um pouco desse tipo específico, que pouca gente conhece e, na verdade, muitos se confundem, pensando que essa é uma rinite do tipo alérgica. E não, pessoal. Essa não é um tipo de rinite alérgica. Por isso, não adianta ficar tomando antialérgico. Cuidado, então, com esse tipo de rinite desencadeada por alimentos. Renato, como é o nome dessa rinite? É a rinite gustativa, certo? Ela não é desencadeada por fatores alérgicos. É desencadeada por fatores neurogênicos, através da inervação do nariz com a boca, tá? Com as papilas, tá tudo interagindo ali. Renato, mas como é que acontece essa rinite? O que é que a gente pode fazer e quais os alimentos, né? Antes de falar dos alimentos, vamos falar aqui um pouco sobre esse tipo, né? Primeiro, a rinite gustativa, ela é mais comum após os 60 anos de idade, ou seja, é um paciente já idoso, na terceira idade, e que geralmente ele fala assim: Renato, eu nunca tive rinite alérgica na minha vida e veio aparecer agora. E, na verdade, eu explico que não é alergia, na verdade, né? É um mecanismo neurogênico que vai desencadear o sintoma. Renato, e qual é o sintoma principal desse tipo de rinite? É a coriza, aquela secreçãozinha, aquela água, certo, pessoal? E aí eu quero chamar aqui a atenção, porque esse tipo de rinite, claro que pode acontecer em jovens, sim, né? Eu percebo alguns pacientes adolescentes, jovens, adultos, jovens que têm essa queixa também. E aí, pessoal, a gente tem que se alertar, se atentar para a questão, a fatores psicológicos, né? Fatores de ordem social mesmo. Esses pacientes evitam de, por exemplo, ir para um restaurante, porque eles sabem que aquele alimento, aquele determinado alimento pode desencadear aquela secreção e realmente causar esse constrangimento, tá? O paciente já se conhece. Renato, e quais são os alimentos? Quais são os principais alimentos que eu tenho que evitar ou que desencadeia essa rinite? Vamos lá, pessoal. Primeiro, alimentos condimentados. Aqueles alimentos que tem muito tempero, cebola, alho, pimenta, a pimenta do reino, né? São alimentos realmente que podem desencadear esse tipo de rinite. Outro tipo de alimento, as bebidas alcoólicas, certo? O álcool, meus amigos, ele tem efeito vasodilatador. E até eu chamo a atenção que além do próprio álcool, né, causar esse tipo de rinite, ainda pode estar envolvendo aí o mecanismo das bebidas alcoólicas geladas. O gelado também pode afetar e desencadear essa coriza, tá certo? Terceiro tipo de alimento, que aí é o contrário, são as bebidas quentes. É tipo aquele senhor, aquela senhora que vai comer uma sopa mais quente, mais fervendo, aquele vapor entra no nariz e desencadeia esse mecanismo de coriza, né? O paciente é instantâneo, colocou na boca e já começa a corizar, né? E como eu falei, gera muito constrangimento para esses pacientes. Quarto tipo de alimento, meus amigos, alimentos apimentados, muita pimenta, né? Quando eu falo pimenta aqui, é aquela pimenta mais forte mesmo. Também pelo mesmo mecanismo, são alimentos que podem estar desencadeando esse tipo de rinite. Como eu falei, gera muito constrangimento nesses pacientes. Pacientes evitam até se alimentar disso, certo, meus amigos? Mas o que eu recomendo sempre é ir até o otorrino, saber identificar se esse tipo de rinite é realmente a rinite gustativa ou se, por exemplo, é uma rinite mista,
ou seja, uma rinite gustativa associada a uma rinite alérgica, por exemplo. Então pode sim ter várias causas desencadeando crises alérgicas. E para cada uma, meus amigos, vai ter um tratamento específico. Como eu acabei de falar, essa rinite do tipo gustativa, antialérgico não resolve, né? Até os pacientes chegam aqui e falam, Renato, esse antialérgico não serve para mim, eu já tomei, foi mesmo que água, não tem efeito nenhum. Realmente, pessoal, os antialérgicos vão ter pouco efeito nesse tipo específico de rinite. Como é que se dá o diagnóstico? Como é que eu sei se é uma rinite gustativa, se é uma rinite alérgica, não alérgica, enfim. Meus amigos, geralmente a gente solicita aqui no consultório os testes alérgicos, tanto o prick test, que é o teste cutâneo, como o de sangue, né? E é interessante que nessa rinite do tipo gustativo, tanto o teste alérgico cutâneo como os de sangue são testes negativos, certo? Então, ou seja, o paciente, a gente comprova com certeza, a gente afirma com certeza que é uma rinite do tipo não alérgica, ou seja, gustativa. Tá certo, pessoal? Então é isso. Recomendo fortemente que, caso você tenha esse tipo de rinite ou está achando que tem esse tipo de rinite, suspeitando, na verdade, eu recomendo você procurar o otorrino. Ele vai fazer uma avaliação, uma história clínica, vai fazer um exame físico, vai fazer os testes e aí vai dar esse diagnóstico. Tá certo, pessoal? Então é isso. E aí eu quero saber de vocês, que tipo de alimento você está comendo e está desencadeando crise de rinite? Coloca aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo falando sobre o tema das rinites do tipo gustativa. Se você gostou, compartilhe com amigos, compartilhe com familiares. Joia, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!